Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que é bem curtinha, mas olha, é de uma força incrível. É a famosa história das três peneiras. É uma ferramenta que parece simples, mas que pode mudar completamente o jeito que a gente se comunica, sabe? Especialmente na hora de decidir o que a gente vai compartilhar com os outros. Vamos. Para a gente começar, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. Quantas vezes a gente escuta uma coisa interessante, às vezes até meio bombástica, e o primeiro impulso é sair correndo para contar para alguém? Mas será que só por ser interessante já é motivo bastante? Essa é a questão central da nossa história de hoje. Bom, tudo começa com um personagem, o Olavo. Ele tinha acabado de ser transferido para um projeto novo. E logo no primeiro dia, querendo ali causar uma boa impressão, sabe como é, né? Ele chega perto do chefe novo, prontinho para compartilhar uma fofoca que ele tinha ouvido por aí. E é com essa frase que o Olavo tá ali na boca do gol para soltar o boato. Tá quase para sentir aquela tensão no ar. Ele acha que essa informação vai deixar ele mais próximo do chefe. Mas o que acontece em seguida, muda totalmente o jogo. Antes mesmo do Olavo conseguir terminar a frase, o chefe corta ele. Mas não é com grosseria, nem nada. Pelo contrário, ele faz uma pergunta que parece que veio de outro mundo. Uma pergunta que o Olavo, com certeza, nunca imaginaria ouvir. Peneiras? O Olavo deve ter pensado. Que pergunta esquisita. E é exatamente aqui que a grande lição começa. O chefe não está nem um pouco interessado no boato, mas sim no processo que fez o Olavo querer contar aquilo. Ele está introduzindo um conceito que funciona como um verdadeiro filtro para as nossas palavras. E assim, a gente é apresentado ao desafio das três peneiras. A ideia é a seguinte: antes de falar qualquer coisa sobre outra pessoa, a gente deveria passar essa informação por três filtros, ou seja, três peneiras, para testar se ela tem algum valor de verdade. A beleza da coisa está na simplicidade e na profundidade desses três filtros. São eles: verdade, bondade e utilidade. Vamos ver agora, passo a passo, como cada uma dessas peneiras funciona na prática, acompanhando a conversa do chefe com o Olavo. A primeira peneira, então, é a da verdade. E não é uma verdade mais ou menos, ou aquela coisa de eu ouvi dizer. Não, não. O chefe coloca o padrão lá em cima. A gente está falando de certeza absoluta. O chefe vai direto ao ponto com o Olavo. Repara na força da palavra absolutamente. Ele não pergunta, você acha que é verdade? Você tem certeza? Essa é a primeira e talvez a principal barreira contra a fofoca. E aí, já vemos o primeiro problema. O Olavo admite na hora que não sabe, que ele só está repetindo o que ouviu. A história, como diz o chefe, vazou pela primeira peneira, ou seja, não passou nem no teste mais básico de todos, o da veracidade. A história já falhou feio no primeiro teste, mas o chefe continua. A segunda peneira é a da bondade. A questão aqui é, essa informação é positiva? Ela vai construir ou vai destruir a reputação de alguém? Essa pergunta é simplesmente brilhante, porque ela força a gente a trocar de lugar, a ter empatia. Coloca o Olavo na pele da pessoa de quem ele iria falar. É a regra de ouro, sabe? Faça aos outros o que gostaria que fizessem a si. Será que ele ia gostar que espalhassem o mesmo boato sobre ele? A resposta do Olavo é na lata, super enfática. Claro que não! E pronto, a história vaza pela segunda peneira também. Além de não ser verdade, ela também é maldosa. Já falhou em 2 dos 3 testes cruciais. E aí a gente chega no filtro final, a peneira da utilidade. Vamos supor que algo seja verdade e que seja bom. Mesmo assim, ainda falta uma pergunta. É necessário falar sobre isso? Vai ajudar em alguma coisa? Vai resolver algum problema? Ou só vai criar mais barulho? Essa é a prova de fogo. Qual é o propósito de compartilhar essa informação? O chefe desafia o Olavo a pensar na real necessidade por trás das palavras dele. E vamos combinar, na maioria das vezes a fofoca não tem utilidade prática nenhuma. O Olavo ali, surpreso, percebe que a história dele, que parecia tão importante segundos atrás, simplesmente se desfez ao passar pelos filtros. Não era verdade, não era boa e não era útil. Não sobrou absolutamente nada para contar. A ficha caiu. É aí que o chefe amarra toda a lição. Ele mostra para o Olavo que a harmonia, a felicidade nos ambientes poderiam ser muito maiores se todo mundo usasse esses filtros antes de sair falando. É uma lição sobre o imenso valor do silêncio pensado, em vez da fala por impulso. Para fechar com chave de ouro, o chefe ainda dá um resumo poderoso. Pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas medíocres falam sobre pessoas.
Essa tabela é um desafio para a gente refletir sobre o nível das nossas próprias conversas. Será que estamos focando em ideias que elevam ou em fofocas que diminuem? E a história termina com essa provocação, uma pergunta que fica para cada um de nós. No fim do dia, se a gente parar para pensar em tudo que falou e compartilhou, o que sobraria se aplicássemos com rigor os testes da verdade, da bondade e da utilidade? É algo que com certeza vale a pena pensar.